Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre inclusão e acessibilidade na reprodução assistida. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e hoje recebo Luciana Correia Vuik. Sua experiência pessoal com a reprodução assistida transformou-se em uma missão de vida. Mãe das gêmeas Gabriela e Isabela, concebidas por ovo-doação, fundadora do Laços da Fertilidade, projeto que orienta e apoia pacientes em suas jornadas rumo à parentalidade através da doação de gametas. Luli, como gosta de ser chamada, foi pioneira no Brasil, como ex-tentante ao lançar um projeto social que inclui as campanhas que promovem a educação, informação e conscientização sobre prevenção e preservação da fertilidade, além das diversas técnicas de reprodução assistida, com foco em todos os públicos, incluindo a comunidade LGBTQI-APN+. Também leva informações importantes para pacientes oncológicos sobre a preservação da fertilidade antes do início dos tratamentos através da oncofertilidade. Autora do livro Laços de Fita no Jardim Encantado, uma história de fertilização in vitro com óvulos doados. Para saber mais sobre a trajetória da Luli, eu peço para vocês olharem a mini bio completa aqui na descrição deste episódio. Bom, Luciana, Luli, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui para compartilhar sua história e seu conhecimento. E eu gostaria de começar perguntando: a reprodução assistida e até mesmo a ovodoação ainda são tabus em muitas sociedades. Então, para quem não sabe, o que são esses conceitos? Você poderia explicar para a gente? Claro, Renata. Primeiro, obrigada, muito obrigada aí ao Grupo Mulheres do Brasil, Comitê Vozes, e a você pelo convite, né? Eu fico super feliz quando as pessoas dão vozes para que eu consiga levar mais ainda essa voz para todo lugar que eu puder sobre a conscientização sobre a conscientização e a informação da fertilidade. Então, vamos lá. O primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente precisa quebrar de cara, assim, é sobre a maternidade ser impossível hoje, né? Porque a gente olha no passado, né? A fertilização in vitro no Brasil, ela completou agora, há pouco, 40 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou. Então, nós temos aí uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a última é de 2022, onde tem leis e regras, junto com a Anvisa, com a RDC 771, onde eles garantem uma série de normas para proteger esse processo todo de fertilização in vitro, né, da reprodução humana assistida no Brasil. Eu me deparei com a reprodução humana assistida em 2014, né? E em 2014 eu passei a fazer parte dos 17% da população que é infértil no Brasil e no mundo, né? E o meu problema é que eu não queria ser mãe. E eu acabei postergando isso quando eu casei novamente, né, com meu segundo marido. Eu vim morar nos Estados Unidos. Ele um dia fez a pergunta, né? Ah, e se a gente tivesse um filho? Eu estava certa que não queria, tá? A maternidade não fazia parte dos meus planos. E eu disse um por que não. E nesse por que não, eu falei, olha, a gente só precisa ver se tem algum problema. E nesse algum problema a gente foi na clínica e o problema que eu tinha era a baixa reserva ovariana. Minha reserva ovariana naquele momento, em 2014, era 0,03, ou seja, praticamente zero. Só que eu, naquele momento, eu não tinha nenhuma informação. Eu não sabia que você, a cada ovulação, a cada menstruação, você perdia óvulos. Eu não sabia que você podia fazer doação de gametas, né? Para mim, simplesmente, se você não pudesse, passou. E é isso. O máximo que eu acreditava de problema que eu tivesse naquele momento era um filho com problema de síndrome de Down. E aí eu me deparei com uma série de questões sem respostas para mim. Então, diante do meu processo, assim, dos pontos mais importantes que hoje eu vejo é levar sobre a informação sobre
o tratamento em si, sobre a doação de gametas, que foi o que eu precisei para realizar o meu sonho, para ter minhas filhas, né? E sobre acessibilidade também, porque muitas pessoas hoje ainda dizem assim, ah, isso é para quem é rico, isso é para quem mora fora do Brasil, isso é para, né, isso é para... E as pessoas não vão buscar. Então, um dos trabalhos mais, dos pontos mais importantes que eu acho que a gente precisa tocar, e que eu me deparei como dificuldade olhando para trás, eu vejo mesmo, é sobre isso, é você entender que você ser mãe, são 2 pontos importantes, né? Você ser mãe através de óvulos doados não significa que você não é mãe dos seus filhos, né? É importante que as pessoas entendam a nomenclatura das coisas, né, nesse processo, né? Então, ninguém doa filho, né? As pessoas doam nesse tratamento de reprodução humana, elas doam um material genético, elas doam uma possibilidade de uma gestação, porque dentro da reprodução nada é garantido. Mesmo que você tenha óvulos de qualidades maravilhosas, assim, não é certeza que vai dar certo. Então, assim, é muito difícil. É um tratamento que você pega muito o lado psicológico, o lado financeiro e o lado emocional, né? No seu relacionamento, é muito difícil. E a outra parte também é sobre essa acessibilidade, né? Para quem que é. Mudou-se muito no mundo a reprodução, no sentido de que hoje, imagina, quando eu olho para trás e falo, quando eu pensaria que eu poderia ter filhos, né? Se eu não conseguisse de maneira própria, com óvulos de outra mulher, ou com sêmen de um outro homem, se fosse problema masculino, ou se eu precisasse, por exemplo, de uma barriga solidária, né? Como que seria isso? Porque não tinha uma regra, uma lei, né? Simplesmente não podia, né? Então, hoje eu falo para as pessoas, o que dói mais? Você ter o diagnóstico e saber que não tem o que fazer, ou ter o diagnóstico e saber que ainda tem chance? Né? Eu acho que é bem isso assim que acaba pegando assim para mim. Então, no momento que eu fiz todo o tratamento, eu me deparei com muitas dúvidas, tá, Renata? Eu tive medo de aceitação, eu tive medo de entender. Eu achava que aquele filho não seria meu, tá? Eu achava que eu até lembro que eu perguntei para o médico, falei, doutor, mas se meu filho tiver alguma reação lá na frente que não for minha ou da minha família, eu vou ter um problema, eu não posso fazer isso. E aí eu decidi tentar pelo menos uma vez com os meus óvulos, mesmo sabendo que a qualidade era péssima. Aliás, eu praticamente não tinha. E aí eu fiz todo o meu tratamento, eu descobri a infertilidade nos Estados Unidos, mas eu fiz todo o meu tratamento no Brasil. Esse é um dos motivos que minha voz é muito forte para o Brasil, porque eu sei e domino, né, todas a lei, como funciona, né, as clínicas, os médicos, né, hoje eu sou muito bem recebida por todos, né, com o trabalho que eu venho fazendo de levar informação e conscientização para o paciente, né, o paciente hoje de todo o núcleo aí que você vê desse processo, é o mais atingido, assim, né? A gente vê vários problemas que aconteceram. Há pouco tempo teve uma clínica que sumiu com os embriões de pacientes. Então, são coisas que a paciente ela não sabe. Quando ela se depara na infertilidade, Renata, ela não sabe para onde ela ir. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, porque o paciente tem que ir buscar qual é a clínica que está aprovada, né? E eu falo, cara, ela precisa de alguém que dê a mão para ela, né? E mostre para ela que ela não está sozinha. E eu decidi ser a mão que me faltou. Eu decidi ser para outro a mão que me faltou, sabe? O abraço né, que eu não tive de acolhimento, que eu quero acolher. E aí, com isso, eu acabo direcionando e ajudando essas pacientes. Então, por exemplo, hoje no Brasil, você tem 192 clínicas autorizadas pela Anvisa a ser um CRHA, né, que é um Centro de Reprodução Humana Assistida. Que para isso você tem que fazer toda uma análise, tem uma estrutura, tem normas, o embriologista, tem toda uma regra. Então, tem 192 clínicas dessa. Essa clínica, se a paciente vai numa clínica que não tem essa licença, pode sair dali que é um problema, que ela vai estar perdendo mais tempo, mais dinheiro, né? E às vezes também, hoje em dia, né, como que funciona o processo que eu acho que é também legal de se falar. Hoje existem as clínicas de reprodução humana assistida, mas existem muitos médicos que estão se cadastrando cada vez mais ginecologistas, eles vão se estudando, se aprofundando em reprodução, né? Tendo a especialidade em reprodução humana assistida. Então, hoje tem muito mais médicos, né, do que clínicas. E isso, o que acontece? Esses médicos, ele acaba usando as clínicas aprovadas,
né? Então, mesmo que uma clínica ou um médico não tenha o registro na Anvisa, por exemplo, não significa que ele não está atuando, porque ele pode usar um laboratório que está, então tá ok. Então, tem vários detalhezinhos, assim, sabe, o médico que vai saber. Existem muitos pontos negativos também, Renato, que a gente precisa falar. Existem muitos ginecologistas que ainda não direcionam, infelizmente não direcionam a mulher, em nenhum caso, tá? Eu vou falar, por exemplo, no benefício do congelamento de óvulos. É um benefício que eu sou super a favor de falar, que eu não tive, né? Se eu tivesse tido, muito provavelmente eu teria congelado, né? Pode ser que não tivesse dado certo, porque também não é certeza, mas só o fato de eu ter feito uma ação para eu tentar já me liberaria daquela culpa de que, fui eu culpada porque eu falei que eu não queria ser mãe, é um castigo de Deus, né? Então tem todo esse ponto assim de carga emocional que a gente traz para a gente. O outro ponto também é que muitos ginecologistas, quando a paciente, por exemplo, vamos falar de um câncer de mama, tá? Que a gente está no Outubro Rosa. Muitas vezes elas ainda não sabem, quando são diagnosticadas, que elas podem preservar aquele material genético, né? Antes de começar o tratamento. Isso eu falo, estou falando do câncer de mama porque a gente está no Outubro Rosa, mas é qualquer tipo de câncer, qualquer, que você vai precisar fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, qualquer medicamento, você pode comprometer o seu sistema reprodutivo. Isso vale para o homem e para a mulher e para o homem também. E aí, o que acontece com isso? Existe o SUS, por exemplo, no Brasil, você tem direito e ele é obrigado a pagar 100% desse congelamento, tá? Aí fora o SUS, existem muitas clínicas que são direcionadas, e quando é direcionado esse paciente para essas clínicas, para esses fertileutas, por exemplo, eles atendem 14 dias, 12 a 15 dias, eles fazem todo o processo de congelamento, por exemplo, para uma mulher. Então, ela consegue fazer a preservação disso e, em seguida, começar o tratamento. Terminou o tratamento, ela passa por aquela fase que ela tem, né, de espera, tal, para ela poder fazer o tratamento com os óvulos dela. De novo, não é certeza que vai dar certo, né? Porque o mais importante que precisa se saber é que no caso da mulher ou do homem, não importa a quantidade que você tem, né, de óvulos, o que importa é a qualidade. Eu já vi muitos casos de, por exemplo, uma mulher com 20 e poucos anos, com uma qualidade maravilhosa, uma quantidade maravilhosa, mas não tinha qualidade. Quando ela fertilizava, né, ia vendo, não tem embriões. Então, você pega e vê que tem um funil, existe um funil da FIV, que isso vai diminuindo drasticamente, assim. E é muito triste. E isso também não significa que vai dar certo se ela tem a qualidade dos óvulos muito boas. Por quê? Porque não depende só da mulher ou só do homem, né? Depende de um conjunto que é o óvulo, o sêmen, o útero, aonde ela vai ser gerada, a qualidade de vida dessas pessoas, como que está. Existe uma série de coisas. Às vezes as pessoas não sabem que tem uma doença genética, por exemplo, e doenças genéticas podem interferir nessa gestação. Então, são muitos detalhes. Por exemplo, quem que precisa de doação de óvulos, tá? Que foi o meu caso. Muitas pessoas acham que é só a mulher mais velha, né? E não é, né? Na verdade, assim, a mulher mais velha, que tem baixa reserva ovariana, sim, mas existem milhares de mulheres com menopausa precoce, abaixo dos 30 anos, tá? E cada vez mais isso vem aumentando, que é assustador. Ela precisa também de uma doação de óvulos. Aí, mulheres que têm doenças genéticas que podem comprometer e podem passar para a prole dela, né? Então, por exemplo, ela descobriu que ela tem uma doença genética. O que aconteceu? Eu fiz uma live com uma pessoa e ela fez os testes, ela tinha 10 óvulos, dos 10 óvulos, 8 tinha a doença genética, e aí ela usou a barriga solidária da prima, né? Então, também tem essa questão. Pacientes, por exemplo, a mulher, né, doença genética e pacientes oncológicos, e além disso tem o público LGBTQIAPN+, que o casal homoafetivo masculino, por exemplo, precisa de óvulos para ele gerar, né, e ter uma barriga solidária. Então, são muitas, muitas as questões que abrangem todo esse detalhe, sabe? Todo esse sistema, vamos dizer assim. É complexo, mas é possível a gente, dando um tempo e a gente buscando informação, né? Adquirindo um pouquinho dia a dia, a gente consegue ter informação. Nossa, é tanta informação e assim, vão surgindo tantas perguntas, porque eu já
estive desse lado, né, de paciente, então eu posso te dizer que passam muitas coisas na cabeça de uma mulher, a gente se cobra muito, a gente acha que às vezes o problema é sempre com a gente, se não fecundou, se fecundou, tudo a gente acaba, né, não tem jeito. Mas aí eu queria entender um pouquinho como que a reprodução assistida, a ovodoação chegou até você, né? E quais foram esses desafios, esses mitos que você encontrou na sua jornada, né? E como que a gente pode talvez, desmistificá-los para o público que está nos ouvindo? Legal. Olha só, a ovodoação, né, que chegou na minha vida de uma maneira, assim, inesperada, realmente eu não esperava. Eu não queria ser mãe, isso estava na minha vida, eu era executiva, eu trabalhava e tinha muito medo de perder aquele, momento que eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, com 13 anos que meu pai morreu. E então, assim, eu já era executiva, assim, com 20 anos eu já era gerente e fui crescendo. Então, com 40 anos, eu já estava como diretora nacional de vendas e viajando para cima e para baixo. E realmente eu acreditava que aquilo não cabia, né? A maternidade não cabia nos meus planos naquele momento. E aí, quando eu conheci meu marido eu conheci no trabalho, e eu perguntei para ele, né, quando a gente começou a falar de ficar juntos, e ele morava aqui nos Estados Unidos, eu falei: olha, por que que você me procura? Porque se for para construir família, não sou eu. Eu estava muito certa disso, assim, que eu achava que também tinha passado o momento e eu era super tia, tal. E aí, quando a gente fez o exame, eu falei: "Olha, a gente precisa fazer um exame". Quando a gente fez o exame na clínica, o médico falou: "Olha, você não aparenta a idade que você tem, mas o problema é seu, porque os seus óvulos não têm qualidade". E aí eu estava com uma reserva ovariana muito baixa de 0,03. Nesse momento, Renata, enquanto ele falava, a lágrima escorria e meu marido pegou na minha mão e ele percebeu. E eu sempre assim, quis me fazer de dura, sabe? Eu sou uma rocha, assim, as pessoas sempre achavam, ah, a Lúlia é uma rocha, tal. E eu não conseguia conter essas lágrimas e eu séria, assim, mas a lágrima rolava. E aí o médico saiu da sala e falou: olha, eu vou te dar 10 minutos para vocês conversarem, porque precisa decidir rápido. E isso me assustou. E aí ele fez gráficos e falou: olha, você precisa de egg donor, porque falou aqui nos Estados Unidos, isso em 2014 eu nem sabia o que que era. A única coisa que ele me falou é que eu não ia ter o filho com a minha genética. E aí veio uma carga muito forte de, primeiro, que é você dizer que você não quer. E depois, alguém dizer para você que você não pode, né? Então, aí eu já comecei a me ver aquela carga de eu sempre falei que eu não queria e agora eu estou tendo um castigo, né? Então eu não queria, Deus que está falando que eu realmente foi o que eu pedi, né? O que eu quis. E aí a gente começou a conversar tal e eu falei, eu não posso aceitar isso porque eu não sei nem o que significa, né? E eu me conheço, eu sou muito assim, né? Muito racional. Aí ele falou: "Ó, você não precisa decidir nada, eu não estou com você por causa disso e a gente vai pesquisar". E eu falei para o médico naquele momento, falei: "Olha, tem que ter alguma saída, né, e porque eu não estou pronta para fazer esse processo, né". E em 2014, imagina, hoje se fala, mas as pessoas ainda sabem pouco, imagina em 2014, que não tinha nem rede social, não tinha Instagram, essas coisas. Então foi muito difícil para mim e eu sempre me considerei uma pessoa super antenada, né, super, e me bateu forte aquilo. E aí, no primeiro momento, assim, o sentimento que eu tive, Renata, foi: "Meu marido vai me largar". Mas aí eu pensei assim: "Tá tudo certo, eu não nasci com ele, não nasci gostando dele, tudo bem", né, foi escolha minha. Só que aí começou a passar o tempo e o médico, quando voltou, ele falou assim: "Olha, a única saída que vocês podem tentar, se você quiser, é fazer coito programado, inseminação artificial". E eu falei que tudo bem, foi a maior asneira que eu fiz na vida, né, porque eu já não tinha reserva e eu só perdi o pouco que eu tinha, se é que eu tinha alguma coisa, sabe. Então, para mim também foi um atendimento muito falho que eu tive também, não tive a sorte, né. E aí a gente começou a fazer isso por alguns meses e aí eu tive uma indicação de ir numa clínica, conversar numa clínica em São Paulo, que foi onde eu fiz. E aí eu fui e conversei, eu falei: "Eu não quero fazer exame, está tudo aqui, eu só quero que você me diga se é isso". E o médico disse: "Olha, é isso, porque as chances para eu ter com óvulos próprios era 0,0 alguma coisa, tá, era muitíssimo baixa. E se eu tivesse com óvulos doados, a chance aumentaria para 60, 65%, né, ainda mais se eu escolhesse uma doadora mais jovem, e tal". E aí foi esse processo, então dentro desse processo, eu foi muito dolorido, foi muito solitário, foi muito, eu diria que me colocou muito num buraco, eu me coloquei muito num buraco, porque, assim, eu quis ficar sozinha, porque eu comecei a ter vergonha de falar para as pessoas.
né? Eu tinha vergonha de falar que eu não podia ser mãe, porque eu tinha algum problema de infertilidade, as pessoas começavam a cobrar, olha, vocês não estão tendo, né, vocês não estão namorando, você vai ser tia-avó, coisas assim, né? E que são comentários cruéis. Então, esse foi uma das partes mais difíceis, e eu não quis contar para ninguém, né? Eu realmente quis guardar para mim e não quis contar para ninguém, só ficou entre eu e meu marido. E cada vez que eu fazia o tratamento no Brasil, eu falava que eu ia numa reunião, fazia o que eu tinha que fazer, voltava para casa da minha mãe e falava, mãe, eu tô com dor de cabeça, deitava, e 5 dias depois eu vinha para os Estados Unidos. E foi assim o meu processo. Para eu ter a aceitação dessa ovodoação, eu precisei de uma gata, apareceu uma gata na minha garagem, porque eu não conseguia entender como que eu ia amar um ser humano que não tinha meu sangue. Como que eu ia fazer isso? Para mim não encaixava essa coisa, eu não via ninguém que passou por isso, eu não via. E eu falei: "Ó, Rolando, não é para mim, eu não estou pronta para isso, eu quero tentar com meus óvulos". Tentei com os meus óvulos, não deu, né, porque eu tive 2 folículos, né, vazios. E aí quando eu fui para a ovo-doação, quando eu conversei na clínica para ver como que era, eu me senti muito mal, Renata, eu me senti numa prateleira de Lego montando, né, eu quero com cabelo assim, com olho assim, com não sei o quê", e eu achei isso muito cruel comigo, sabe. Eu falei: "Cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter um filho escolhendo dessa maneira? Não pode ser assim". E aí eu falei para meu marido: "Ó, não é para mim, não quero". E aí, nesse não quero, a gente veio para os Estados Unidos, ele tentava me convencer, conversar, a gente falava sobre epigenética. A epigenética é uma parte da ciência que garante que os embriões vão adquirir características do ambiente que ele está sendo criado, que é o meu útero, né? Um óvulo doado no meu útero, ele vai criar algumas características ali. Mas essas características não são do meu útero, não são de olho, de nariz, nada disso, né? São características de personalidade ou de jeito, de estresse, esse tipo de coisa, de alimentação, do que eu desse para isso, era o que poderia trazer. Mas, depois que o bebê nasce, ele continua adquirindo características do ambiente que ele está sendo criado, né, que é o que eu dou para as minhas filhas, né. Então, pra mim era muito cruel, mesmo sabendo disso, que eu ia conseguir passar por esse processo, porque eu pensava: "Minha família pode rejeitar, como que eu vou lidar? Como que eu vou proteger meu filho garantindo que é meu?". Às vezes passava a situação de tipo, quantas pessoas, quantos filhos, né, que as pessoas põem rótulo, né, é filho adotado, é filho de não sei o quê, é filho do não sei o quê. Filho é filho, mãe é mãe, né, não tem rótulo. Só que isso eu aprendi com o meu processo também, né. E aí eu falava assim: "Como que vai ser esse julgamento? Como que vai ser para o meu filho ouvir isso, tal?". Então naquele momento eu falei: "Não é para mim". E aí a gente estava em Miami e veio uma gatinha, apareceu uma gatinha, eu vou contar a história bem rápida, tá. Mas essa gatinha apareceu na minha garagem, eu nunca tive gato na vida, e era um gatinho, assim, feio, sua mãe pode falar isso, mas ela era feia, assim, e ela tinha as cores preta, chocolate e leite, assim, misturado, assim, toda mesclada, com orelha cortada, assim, bem 4 meses, assim. E aí meu marido falou: "Luli, vamos adotar a gatinha, a gente está passando por esse processo, eu vou trabalhar, você fica sozinha em casa pensando bobagem, pelo menos você tem de quem cuidar". Eu: "De jeito nenhum". Eu não quero, eu estou em tratamento, dizem que não pode, que dá doença. Aí, nesse momento, hoje, eu penso assim: "Olha como o psicológico da gente é, né. Como que eu falei isso se eu falei que eu tinha desistido, né?". Então, às vezes as pessoas falam: "Vou desistir", e eu falo: "Gente, muda essa palavra por pausa emocional, que vai ser mais fácil você lidar", porque a gente nunca quer desistir, né. Quer ser mãe, ela não quer desistir, né. E a desistência não é porque tem frases que as pessoas às vezes falam, Rê, que é assim, "Só não consegue quem desiste". Mas eu não gosto nem dessa frase, porque eu falo assim, às vezes as pessoas desistem e não é porque elas querem, elas desistem porque não tem mais emocional, porque não tem mais dinheiro, porque acabou o casamento, né. É um processo muito delicado para a gente falar assim, quando a gente fala de reprodução. E aí eu disse que não, tal, não sei o quê, essa gata ficou um mês na minha porta, a gente levou para o veterinário depois de um mês, aí eu resolvi adotar, e um dia ela estava com algum problema, ela estava tomando antibiótico, e eu sentei no sofá, deixei ela no sofá e sentei no chão e fiquei velando ela. E aí eu lembro que um dia, nesse dia que deu um estalo, eu pus a mão no nariz dela para ver se ela estava respirando, porque ela estava dormindo profundo, assim, e me veio uma coisa, assim, muito forte, eu falei: "Nossa, só minha mãe que eu via fazendo isso para ver se está respirando, ou minhas irmãs, tal, não sei o quê". E aí eu percebi que veio uma coisa muito de maternidade. Nesse momento eu comecei a ter uma crise de choro, eu abracei essa gata, que era Moca o nome dela.
E eu agradeci muito, sabe, agradeci Deus, porque para mim o que Deus fez para mim, para me mostrar que a ovo-doação é muito além que do DNA. Porque, eu comecei a pensar assim: "Como que eu posso dizer que eu não vou amar um ser que eu vou gerar dentro de mim, que com um material genético doado, né, como se fosse um coração, um rim, qualquer coisa assim, e eu não vou amar, não vou aceitar, se eu estou enlouquecidamente apaixonada por uma gata que eu não sei de onde veio, o que que era, não tem as cores que eu gostaria, se eu fosse comprar ou adotar não seria ela". E eu estava enlouquecidamente apaixonada, então eu abracei ela, fiquei chorando por um tempo, assim, aí quando meu marido chegou eu falei: "Rô, hoje eu vou ligar para o médico a partir de amanhã e eu vou voltar ao tratamento". Ele falou: "Não, você não precisa, você quer conversar?". Eu falei: "Não, tá tudo certo". E foi assim que eu voltei, que eu aceitei a ovo-doação, através de uma gata me mostrando que o amor é muito além de ser aquilo que você escolheu, daquilo que você quer, ter as características que você quer. E aí eu aceitei a ovo-doação e o meu processo ele foi longo. Meu processo foi longo porque quando eu aceitei a ovo-doação, eu acreditei que eu engravidaria na primeira, e eu não engravidei. Então eu escolhi uma doadora, na época ela tinha 31 anos, e ela me deu 11 óvulos e eu tive 4 embriões. Desses 4 embriões eu transferi cada vez 2. Então na primeira transferência deu uma falha de implantação. E muitas pessoas falam assim: "Ah, uma falha, você tem outro, tenta de novo", mas isso é um luto muito grande, porque a gente perdeu, não é nada vai repor aquele momento. Nada você ter mais 2, você tentar de novo, nada disso, né, você perdeu. Então aquilo foi um luto para eu processar, porque eu acreditei que eu ia engravidar de primeira, e não deu certo. Fiz uma série de exames, estava tudo certo, na segunda transferi mais 2, e aí pouco tempo depois e aí eu engravidei, quem me avisou até que eu estava grávida foi a Moca. E aí eu engravidei, fiquei feliz da vida, tal, não sei o quê, com 9 semanas eu tive um aborto. E aí para mim para mim foi muito difícil esse, porque além de ter sofrido o aborto, de ter visto, de ter expelido, foi para mim foi bom, porque eu acredito hoje que eu engravidei, que eu perdi um filho, né, que foi a primeira vez que eu engravidei na minha vida, porque isso aconteceu. Mas, por outro lado, eu tinha esperança de que pudesse dar certo. E o agravante da história é que eu já não tinha mais embriões, e se eu quisesse tentar, eu já estava com 43 anos para 44. E se eu quisesse tentar, eu teria que começar do zero, e do zero é você escolher outra doadora, juntar sêmen, né, ir para o Brasil. E eu não estava mais disposta, porque fora todo esse estresse psicológico, financeiro que você passa, tal, tem o fato de você ir e começar do zero, né, com custo, com medicação de novo, tal, não sei o quê. E eu falei: "Cara, eu não estou preparada", e meu marido esperou um momento certo e me falou: "Ó, você precisa me ouvir, a gente precisa tentar mais uma vez e enxergar isso como um sinal. Se você nunca engravidou, pode ser que seja uma chance, né". Aí eu falei que não, e ele falou: "Olha, por favor, por mim, eu quero realizar um sonho meu de ver você realizando esse sonho, ver você gerando". Aí eu falei para ele: "Tá bom, então tem regras, e a condição que eu dei é que se eu tivesse trilhões de embriões de diamantes, ia ser só mais uma tentativa". E aí a gente foi, colheu tudo de novo, tal, aí eu escolhi uma doadora mais jovem, de 24 anos, eu tive 15 óvulos e 6 embriões. E aí na primeira transferência dos 2 primeiros óvulos, embriões, vieram os meus laços de fita, né, então vieram a Gabi e a Bela, e por isso que minha página chama Laços da Fertilidade, porque eu não tinha o nome das 2 ainda, e eu chamava meus laços, meus lacinhos de fita na barriga. E aí ficou isso, e ficou o nome do perfil. E depois que elas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes para embriodoação, para ajudar outras famílias a serem construídas, porque eu já estava com 50 anos, 48 anos já, e eu falei: "Não faz sentido eu querer engravidar de novo, né, e eu quero ajudar as pessoas como eu fui ajudada". Então, assim, para mim foi um processo muito difícil, com várias barreiras, né, é barreira financeira, é barreira de preconceito, é barreira de tabu, às vezes você falava com alguém e a pessoa você ouvia aquilo que você não queria ouvir, né, não vai ser seu filho, né. Hoje, às vezes, as pessoas me perguntam, falam: "Ah, como você se sente da sua filha ter 2 mães?". "Como 2 mães? Eu só lembro de eu estar lá fazendo a cesárea, meu marido cortar o cordão umbilical das 2, eu não lembro", né. Então, só que aí as pessoas têm muito essa coisa de genética, e eu já falo muito, né, a ovodoação é vida, assim. E o amor de uma mãe, independente da forma, do formato que seu filho vier, é único, né, é único, assim, eu não vejo nenhuma diferença de como eu trato as minhas filhas, como a minha mãe tratou os 9 que ela teve, sabe.
E é uma ligação muito linda, assim, muito linda mesmo, sabe? Eu faço questão de mostrar, às vezes, eu até mostro pouco, porque eu me preocupo muito com a tentante, porque ela se sente naquele lugar, poxa, eu ainda não estou conseguindo, então eu me coloco nisso. Então, eu mostro pouco as minhas filhas, elas adoram, né, quando eu faço isso, mas é a melhor coisa do mundo. Eu gostaria que as pessoas passassem por essa experiência, porque só vivendo isso, só realizando isso através de Óvulos Dourados que você vai conseguir entender, né? Então, assim, a minha experiência, ela foi dolorida, né? Eu sempre falo, a minha experiência é de sucesso, mas não sem dor, né? Foi com muita dor, foi muito difícil, foi muito traumático. A minha gestação foi muito difícil aos 45 anos, mas hoje eu sou super realizada, sabe? De poder levar essa voz e poder ajudar as outras pessoas com essa experiência toda que eu tive, porque da reprodução humana, eu passei por todo o processo, só não passei por doação de sêmen, né? Que foi o sêmen do meu marido. Foi a única coisa. Luli, nossa, esse papo tá ótimo, mas a gente tá ficando sem tempo, então vou te convidar para a gente gravar mais um episódio para você continuar falando com a gente. Então, primeiro que eu gostaria de agradecer por você aceitar o nosso convite para participar do podcast. É, E você que está ouvindo e quer saber mais, não perca o próximo episódio. Esse episódio foi gravado diretamente de Atlanta, com Atlanta, Estados Unidos. É muito chique. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil e faça o seu cadastro na página Junte-se a Nós. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima! Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.